que eu vou usar é esse amortecedor. Estarei cortando ele aqui, né? Vou abrir ele, deixar um pedaço aqui bem grande, que essa parte aqui vai ficar como se fosse o cilindro, né? E vamos ver a parte daqui de dentro depois que eu cortar. Pronto, já aqui com o amortecedor cortado, eu vou usar ele como cilindro, tá, pessoal? Porque ele já é mais lisinho aqui dentro, né? Ele não tem aquela rebarba de emenda do tubo, né? E também vocês podem estar usando aí também um tubo, né? Um tubo normal, só você tá tirando aquela rebarbazinha que tem dentro e amaciando ele aí com óleo, que também dá certo, mas porque eu já tinha, né? E aqui, ó, ele também tem isso aqui, né, com uma borrachinha de pressão, só que com isso aqui não ajuda muito não pra mim, né? Então eu vou fazer o meu mesmo, que eu vou fazer tudo caseiro. Eu vou fazer um mini pistão. Eu arrumei esse outro tubo aqui, ó, que ele dá certo aqui, ó, e ele tem essa folguinha, ó, pra usar como cilindro. Tem que ter uma folga, tá, pessoal? Aí o que eu vou estar usando para fazer o cilindro, eu vou estar fazendo aqui uma peça, né, para estar cobrindo ele, né, para fazer a tampinha daqui de cima. Vou estar cortando aqui uma arruela, né, para poder estar soldando ele aqui, ó. Ó, cortei a arruelinha, mas eu fiz um furinho no meio. Aí daí eu vou centralizar esse furo, vendo aqui por dentro, ó, porque a arruela não ficou bem cortada, né? Ficou assim mal feito. Então eu vou ajustar ela aqui para o furo ficar bem no meio. Vou segurar aqui e vou soldar ele aqui todinho. Pronto, ó, tampei, né? Com o furinho já no meio, ó. Agora eu vou cortar aqui um tamanho, né? Também para não ser muito grande. Vamos ver como foi que ficou. Mais ou menos por aqui assim. Pronto, cortei, ó. Agora aqui, pessoal, eu peguei aqui um pedaço de vergalhão, né? Que era um prego. Eu fiz um furinho bem no meio dele. Não ficou bem perfeito, né? Mas vai dar pra fazer. Aí então aqui, ó, vai ser um tamanho aqui, ó, que fique aqui dentro. Então agora eu vou cortar esse pedaço para poder fazer a biela. Pronto, tirei o pedaço, ó. E eu vou estar usando uma ponta dessa daqui, né, para estar fazendo a parte aqui do meio. Vamos colocar aqui, ó. Agora eu vou estar fazendo 2 furinhos aqui de lado para estar encaixando um pedaço disso aqui, ó. Pronto, pessoal, fiz o furinho, ó, bem no meio, ó. Coloquei aqui a peça, ó. Continuando aqui a biela, né, para me soldar essa peça aqui, vou fazer um furinho aqui e fazer um corte aqui com um furinho aqui na ponta para estar soldando esse outro lado aqui, ó. Pronto, ó, o furo desse aqui é mais grosso. Eu tenho esse outro pedaço aqui, ó. Um pouquinho mais grosso. Agora aqui eu vou cortar aqui, né? Cortar aqui e vou vir afinando um pouco pra cá. Depois eu vou tirar um tamanho aqui que vai me servir. Mais ou menos assim vai ficar, viu? Afinando pra cá, pra esse lado. Fiz a outra parte da biela.
Aí aqui, ó, vou soldar ele aqui bem no meio. Soldar ele assim. Pronto, pessoal, olha só como ficou. Ficou assim, ó. Já o pistão e a biela, né? Só deu um ponto de solda de um lado e do outro. Aí eu coloquei o parafuso, né? Aqui nessa parte aqui eu fiz uma rosca. Vou estar colocando uma arruela por cima. O parafuso aqui, ó, eu cortei ele, né, para ficar menor. Aí aqui, ó, é um pedaço de câmara de ar. Eu vou fazer um furo e vou parafusar ele com a arruela aqui por cima. Depois vou recortar aqui ao redor. Bom, aqui, pessoal, eu tirei aquela arruela que era de ferro, né? Porque o furo dela do meio estava muito grande, estava se afastando assim para os lados. Então eu fiz uma de plástico. Só que para poder estar colocando, né? Isso aqui vai ter que estar virado assim para cima, para poder dar pressão, né? Com a borracha. Mas para colocar ele assim, ó, é meio difícil virando as pontinhas dele para lá, né? Então eu vou fazer um modo aqui. Eu só cortei esse pedaço aqui do cilindro só para fazer uma demonstração. Então ele vai ter que ser outro pedaço que eu vou fazer, né? Vai ser cortado bem feito, né? Para poder estar fazendo a tampa aqui com uma borracha, para poder estar colocando o pistão por cima. Vai ter que colocado assim, ó, para ele poder dar pressão, ó. E assim ele vai ficar com a beira virada. E essa beirinha aqui, ó, ela não vai virar para baixo. Então aqui ele está com bastante pressão. Olha só. Com bastante pressão. Então por esse lado ali ele não entra, né? Pra ele poder ficar assim com a parte virada. Ó, depois de colocar a borrachinha de pneu, né? Coloquei aqui um pouquinho de graxa só para fazer uma demonstraçãozinha aqui para vocês. E cortei já o tubo aqui, ó, bem certinho, né? Vou colocar assim por cima. Olha só. Que ele fique assim, ó, com esse beicinho virado para cima, né? Que ele não vá para trás, ó. Olha só. Quando ele vem fácil. Mas quando ele vai com pressão, ó. Tô prendendo ele aqui na minha mão. Aqui eu vou usar essa engrenagem. Eu vou tirar essa parte aqui, né? Que ela fica muito pesada, ela fica pulando. Tirar ela. E a mesma medida dela aqui, ó, são esses dois rolamentos. Que a parte de dentro são da mesma largura daqui desse furo. Só que eu não tinha do mesmo tamanho, né? Um pequeno e um grande. Mas o furo de dentro são igual. Então eu vou tirar isso aqui. E vou arrumar um pedaço de eixo para estar colocando aqui. O pedaço de eixo, depois que eu cortar, eu vou dar um ponto de solda. E depois vou estar tirando a solda, né, assim de lado, que é para não... para quando tá colocando o rolamento aqui não ficar desigual. Soldei o eixo. Esse aqui depois só tirar essa rebarba aqui que ele sai de volta. Que eu coloquei ele com a rebarba, não tá saindo.
eu dei só um pontinho de solda e depois limpei, né? Tirei aquela parte lá para não ficar pesado. Assim. E essa parte aqui, ó, que vai ser assim, eu vou fazer um furo, né, da mesma largura aqui do eixo, e esse furo aqui mais fininho vai ser para esse aqui, ó, o mesmo tamanho desse furo aqui, que esse aqui vai ser o virabreque. Pronto, pessoal, o virabrequinho ficou assim, ó, um furo maior e um furo menor. Esse aqui é o contrapeso do pistão, né? Esse aqui é o eixo, ó. Vai ficar assim, ó. Então agora aqui nessa parte eu vou fazer o suporte aqui dos rolamentos, né, feito com tubo mesmo. Olha só, pessoal, o rolamento, né, tinha feito desse jeito aqui, ó. Tinha colocado um tubo, né, por fora, cortei, né, que é para não ter solda no rolamento, né, para de repente as bolinhas aí, a solda passar, que é muito fino aqui onde é o rolamento, e depois não tá girando. Então com isso aqui eu dou uns pontinhos bem fraquinho, né, que é para não vazar. Foi exatamente o que eu fiz com esse aqui, ó. E aqui o virabrequim, né, essa parte aqui, vou tirar aqui para vocês verem, que eu ainda não coloquei ainda pronto no lugar, né. Olha só, desse lado aqui no pino eu dei um ponto de solda, depois lixei, né, que é para não estar encostando esse pino, para poder ficar assim fixo. Aí deu umas lixadas aqui na pontinha, né, que é para a biela não tá encostando aqui dos lados. Aqui, ó, eu coloquei uma arruelinha, né, para dar um pouco de espaço, e eu só fiz colocar, só que eu coloquei a arruelinha, né, que essa arruela ela não cabia aqui, e eu fui lixando aqui com a lima, abrindo ela, aí coloquei ela aqui, né, em cima do rolamento. Isso ficou bem feito, ó. Ficou bem fixo. E agora aqui eu vou dar só umas batidinhas, né, só para poder dar uma encaixada de novo, que é para mim poder saber o rumo, como que eu vou estar continuando aqui. Pronto, olha só. E esse aqui é o contrapeso, né, do virabrequim, que vai substituir esse peso daqui do pistão. Então vou colocar ele aqui, ó. Passei aqui um pouco de graxa, né, só para poder amaciar um pouco. Ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Aí deixa eu fazer a medida certa, que a medida certa vem esse aqui, né, que é para não encostar aqui no tubo. Nessa parte vai ficar mais ou menos desse jeito. E quando ele empurrar, ó, quando ele der a empurrada, aqui na parte de cima, ele vai ficar mais ou menos assim. Se eu colocar muito para trás, ele vai ficar muito na ponta. Então vou deixar ele bem aqui assim, ó, só um pontinho.
quase bem em cima mesmo, assim, ó. Então vai ficar desse jeito, ó. Então agora aqui eu vou fazer a outra parte daqui, né? É onde vai segurar essa parte aqui da camisa, né? O cilindro. Vamos ver aqui como é que eu vou fazer e vou mostrar pra vocês. Aqui eu cortei um tubo mais largo, porque nessa peça aqui eu não vou estar colocando solda nela, né? Porque se eu soldo aqui de lado ou em algum canto, pode a solda vazar, né? E dar problema também aqui no cilindro, já que ele é bem liso na parte de dentro. Diferente desse aqui, né, que ele tem aquela emenda ali, ó. Mas também, se vocês fizerem com o tubo, vocês podem também estar lixando. Então esse tubo aqui que eu cortei, ele é menor do que o de dentro, ó. Ele vai ficar com essa parte aqui. Isso aqui vai ser o cabeçote. Nesse cabeçote eu peguei essa arruela. Ela já tinha esse furo no meio, né, como uma arruela, só que ela era maior. Eu peguei, fui cortando ela, né, marquei assim, né, e fui cortando com a serra, pode ver, eu diminuí ela. Então ela vai ser soldada aqui, ó, com esse furo para poder virar o cabeçote e ser cheio de solda aqui. Mas antes de soldar aqui essa arruela, pessoal, eu vou estar fazendo primeiro aqui a válvula. A válvula eu vou usar esse parafuso aqui, ó. Colocar aqui essa esfera dentro, que ela dá aqui no mesmo tamanho. Aí vou cortar, né, que ele tem um limite ali que é fechado. Deixa eu ver aqui mais ou menos até onde dá. Olha só, pequeno, né? Só que antes de cortar aqui no limite, como se fosse até aqui, ó, que eu fosse cortar, bem aqui perto dessa risca, eu vou fazer um furinho com uma broca mais fina. Pode ver, ó. Um furinho para depois estar cortando aqui, que a rosca tá mais ou menos até aqui, né? Aí eu vou estar cortando ele mais até aqui embaixo. Depois que eu tiver furado aqui com uma broquinha mais fina. Aí depois eu corto e depois já com esse furo, ó. E pode ver que o furo também ele não é bem, mas não tem problema isso, tá, pessoal? Até que se o furo fosse até um pouquinho pro lado, não tinha problema. Mas então vamos lá, eu vou cortar, aí vou mostrar aqui pra vocês depois de furado, como eu vou soldar aqui. Bom, aqui foi a válvula que eu fiz. Eu fiz um furinho menor, né? Consertei lá a parte de dentro. A bolinha ela não passa pra lá, ó. Ela tampa o furo. Eu mostro aqui pra vocês como ficou. Ó, essa outra parte aqui já tá pronta, né? Eu dei uma limpada aqui desse lado. Desse lado aqui eu não limpei ainda porque eu vou estar soldando, né, em cima de novo. Então lá o furo, ó, o furo menor, né? Depois também estarei dando umas batidinhas aqui de lado, para que a bolinha ela não saia, né, para que a bolinha não saia por aqui. Só umas batidinhas aqui. E agora sim, agora aqui que eu vou soldar aqui em cima. Olha só, pessoal, como ficou. Fechei aqui, né, deu uma limpada. O lado de dentro não vazou a solda. Eu cortei uma borrachinha, ó.
para ficar com o furo, né, bem certinho, ó, na parte do meio, bem encaixado aqui, porque o cilindro ele vai encaixar aqui, né, que é para não ter vazamento aqui dos lados. Então a borracha vai estar segurando. Eu já cortei logo ela, porque para poder dar a diferença, né, aqui, porque senão ia ficar muito grande. E aqui eu cortei outro pedaço de tubo menor. E aqui, ó, aquela parte, né, que tinha aqui que era grande, eu cortei aqui. Então, deixa eu colocar aqui o pistão aqui para vocês verem. Mais ou menos até aí. Vai ficar assim, ó. Assim, ó. E esse tubo aqui, esse tubinho menor, ele vai ser soldado aqui nessa chapa. Então eu vou ter que estar tirando isso aqui de novo, né? Por isso que eu não soldei aqui, só fiz encaixar, né? Pra estar soldando só essa arruela aí. Essa arruela vai ser soldada bem aqui, ó. Desse jeito. Eu vou ter que soldar aqui por baixo, ó. Isso que eu vou ter que tirar. Ficou assim, ó. Eu soldei mais essa pecinha aqui, ó. E fiz uma rosca. Pra tá colocando um parafuso assim, ó. Ele já tem uma rosca, tá, pessoal? E aqui, ó, dentro, ó, se vocês perceberem aqui, ó, ele tem um beicinho. Eu soldei aqui por cima. Então essa peça aqui, ó, eu dei uma lixada aqui para diminuir, né? Então ela não passa para cá mais, ó. Ela não passa para cá. Aí dei mais uma lixada aqui, né, para abrir mais. E ficou essa folguinha aqui, ó, que é para quando vir o parafuso aqui, né, o parafuso, ele fazer pressão. Ele fazer pressão aqui nessa peça com a borracha que tá lá dentro, para não ter vazamento. Então agora eu só vou fazer essa outra parte aqui desse lado, vou poder estar colocando aqui, ó. Vou dar mais uma ajeitada aqui nessa parte aqui que ficou torto, né? Tá um lado maior do que o outro. Consertar mais aqui, para dar mais uma ajeitadinha. E soldar duas peças daqui. Pronto, essa parte aqui já pronta. Já tem um beicinho aqui que não passa, né? O cilindro. Então o cilindro vai aqui, ó. Como mostrei pra vocês, né? Eu dei uma consertada nele, que tava um pouco torto, né? Aqui, ó, eu soldei dois pedacinhos de barrinha com furo, aonde tinha a parte aqui da rosca, né? Aqui ainda falta a borracha que eu fiz. Deixa eu colocar ela aqui. Pronto, a borracha já no canto. Agora aqui vimos com os dois parafusos.
Pronto. Agora, né, o cilindro ele tá preso na borracha, então não vai ter vazamento aqui por esses lados, né? Quando chegar aqui em cima, ele vai vir diretamente para cá. Aqui dentro eu já coloquei a bolinha, dei uma batida aqui de um lado e de outro, só na ponta mesmo, e a bolinha tá aqui dentro. Depois eu tiro de novo e coloco graxa, né, aí, né, que é para ficar bem lubrificado junto com o cilindro, e até porque o pistão ele entra para o outro lado, tá bom? Pronto, então eu dei uma fechada aqui, coloquei uma graxa aí dentro, né, para ficar mais macio. A bolinha, vocês viram que eu coloquei ela aqui, que eu tampei aqui a pontinha, né, a esfera. Então, a válvula, ela prende aqui na parte de dentro, tá, pessoal? E aqui, ó, eu fiz essa outra peça, e ela vem aqui na parte de baixo, e aqui parafusado aqui o motor. Até o motor também, ó, eu dei um ponto de solda na engrenagem, né? Porque para não ter perigo de rodar, né, com a pressão. Então vou estar colocando aqui no lugar, parafusando. Ah, e aqui também tem uma trava, ó. Tem essa travinha que eu fiz aqui, ó, eu risquei, né, e depois estarei colocando essa trava aqui, ó. Bom, aqui, pessoal, tá aqui o motor. Eu coloquei um reforço aqui, passei um pouquinho de óleo aqui para lubrificar essas partes, e um pouco de graxa aqui dentro aqui do cilindro. Aqui eu coloquei uma câmara de ar pequena, né, para fazer o teste. E aqui eu tenho uma bateria, ó. Aqui é o fio, ó, onde está ligado aqui. E esse lado aqui eu vou encostar aqui, eu não vou usar a bateria toda, só uma parte, até onde dá 12 volts, né? E agora eu vou fazer o teste aqui. Olha como ficou, pessoal. Então tá aí, meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, pessoal, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, que assim que eu postar um novo vídeo, vocês serão notificados. Compartilhem também a ideia com seus amigos e deixem aí também nos comentários o que vocês acharam aqui da minha bomba de encher pneu, totalmente caseira, né? Ou também serviria para uma bomba d'água. Então, muito obrigado, pessoal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.